quero convidar com muito carinho o auditório do Louvemos a dar uma linda salva de palmas a ele, que veio lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro para estar conosco pregando a palavra. Seja bem-vindo, Padre Antônio José. Seja bem-vindo, meu irmão sacerdote do Rio de Janeiro. Os aplausos, auditório. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como uma corça, assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar um instantinho, irmãos. Irmãos queridos, eu acredito que eu não me engano muito se eu disser que esse finalzinho de ano está sendo bastante difícil para muita gente, talvez até para você. Nesse ano, e de modo especial nesses últimos dias, a gente tem ouvido muitas más notícias. É só procurar o noticiário, de repente no rádio, se inteirar daquilo que está acontecendo, e o coração da gente às vezes vai ficando apertadinho, porque de tanto ouvir más notícias, a gente pode acabar deixando morrer um pouco a esperança dentro da gente. E mais ainda, a gente ouve a mesma notícia 2, 3, 10 vezes por dia. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, o coração vai ficando desanimado, o coração vai ficando cansado de tanta má notícia. E veja, uma coisa é quando o corpo está cansado, a gente descansa um pouquinho, dorme um pouquinho e recomeça. Mas quando o coração cansa, quando a alma desanima, tudo fica muito difícil. Talvez as más notícias também tenham entrado pela porta da casa da gente. De repente alguém mandou para você a notícia de um problema com relação à sua família, ou então chegou uma doença com a qual a gente não contava, a gente nunca conta, e a gente tem que refazer os planos da gente. Ou alguém que a gente ama está passando por alguma situação difícil e a gente não sabe mais como ajudar. Talvez para muitos de nós há muitas notícias complicadas chegando, pela TV, pelo rádio, pela porta. Mas hoje não é dia da gente ouvir más notícias. Hoje é dia de ouvir uma grande, boa notícia. Uma notícia que é para sempre, uma notícia que é para você. A melhor de todas as notícias, e ela tem um nome, se chama Jesus Cristo. Apesar de qualquer coisa, aconteça o que acontecer, venha a dificuldade que vier, Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Quando as dificuldades chegam, elas já encontram Jesus ao seu lado, porque a Bíblia também diz que ele será conhecido como Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus está com você. Irmãos, no meio de tantas notícias complicadas que a gente tem ouvido, a gente não pode esquecer de uma coisa:
há uma boa notícia, e é Jesus Cristo. Ele não foi embora, Ele nunca vai embora, e aconteça o que acontecer, Ele sempre tem tudo nas suas mãos, Ele sempre tem tudo sob controle. Às vezes, eu e você perdemos o controle das coisas. A gente planeja tudo direitinho, a gente faz contas, e basta que alguma dificuldade aconteça, pronto, a gente perde o controle de tudo. Mas nunca Jesus Cristo perde o controle. Ele tem a sua vida nas mãos dele, e ele sabe exatamente o que está fazendo da sua vida. Há momentos em que a gente está um pouquinho aflito, e a gente acaba dizendo umas coisas complicadas, e a gente pode acabar dizendo, talvez você já tenha dito isso, não sei mais o que eu faço com a minha vida. Pois é, às vezes a gente não sabe, mas Jesus sempre sabe. Jesus ainda sabe o que fazer da sua vida. Ele veio a esse mundo para ser o seu Salvador. Ele veio a esse mundo para estar ao seu lado quando você se sente perdido, para que junto dele você possa dizer, não, peraí, eu ainda tenho um caminho, eu não estou perdido, o Senhor está comigo, Ele vai comigo. Eu tenho certeza que você conhece uma passagem da Escritura que eu gostaria de pedir. Se você tem Bíblia por aí, você poderia até pegar junto comigo. Se você está em casa e tem a sua Bíblia por perto, você pode pegar a sua Bíblia, mas se você não está com a Bíblia à mão, eu tenho certeza que você conhece essa passagem. Salmo 22, conhece? Conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque eu sei que Ele vai comigo, e Ele não vai me deixar no meio do caminho. E ainda que o meu caminho passe pelo vale da sombra da morte, o meu caminho não termina no vale da sombra da morte. Irmãos, há momentos em que a gente está passando por situações tão difíceis, que a gente tem a impressão de que elas não vão acabar nunca. Mas olha, ainda quando o seu caminho passa pelo deserto, ainda quando o seu caminho passa pela provação, se você anda com Jesus, você pode ter certeza de uma coisa: seu caminho não vai acabar nesse deserto. Jesus tem algo muito melhor para você lá adiante. Ele veio a esse mundo para tirar você dessa confusão que parece que não tem fim, dessa angústia que parece que não tem fim, e levar você a viver algo melhor junto dele. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava estudando no seminário, já tem bastante tempo, eu estava passando por uma situação muito difícil, e o meu coração ficou apertado, e eu disse uma coisa que eu acho que você já deve ter dito alguma vez. Eu disse assim: estou com vontade de sumir. Você já disse isso? Eu tenho certeza que já, mesmo que você não balance a cabeça. Eu tive vontade de dizer: Senhor, eu acho que eu vou desistir de tudo, porque está tudo muito difícil, e eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como prosseguir. Há momentos na vida em que a gente não sabe mais como dar o próximo passo. Então eu fui para a capela rezar, fui conversar com Jesus. É verdade que antes de chegar na capela, eu procurei um colega de seminário para tentar conversar com ele, só que não encontrei nenhum. O pessoal tinha saído, eu estava sozinho. Procurei um padre do seminário para conversar com ele, e você sabe que eu não achei nenhum padre na casa. Depois é que eu lembrei, se não tem ninguém, tem Jesus. Vou confessar para você que eu só lembrei disso no final da história. Mas sabem, irmãos, às vezes é assim com a gente também, né? O coração está apertado e a gente quer desabafar com alguém, e a gente procura uma pessoa próxima de casa e de repente não encontra. Ou então a gente liga para um amigo com quem a gente tem muita liberdade para conversar, e o amigo diz: olha, fulano, me desculpa, mas eu estou com um problema, não tenho tempo de conversar com você. Há momentos em que não tem ninguém por perto.
há momentos em que mesmo que haja alguém, aquilo que a gente está sentindo, está vivendo aqui, a gente não consegue explicar. Nessa hora a gente tem que lembrar que sempre existe um, chamado Jesus Cristo. Ele sempre entende, mesmo quando eu não consigo dizer. Ele sempre está disponível. Para Jesus você nunca chega na hora errada. Para Jesus é sempre a hora certa. Pois eu lá no seminário fui até a capela e conversei um pouquinho com Jesus. Senhor, eu estou muito desanimado. Eu acho que eu estou perdido no meio de tantas coisas que estão acontecendo e eu não tinha planejado. Então eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia e caiu no Salmo 22. E eu pensei, essa página da Bíblia eu já conheço, mas vou rezar. E comecei a rezar. E na tradução que eu estava usando, estava escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Pelos caminhos mais seguros ele me leva pelo amor do seu nome. Quando chegou nessa frase eu parei e falei para Jesus: Jesus, não vou rezar isso não. Pelos caminhos mais seguros o Senhor me leva pelo amor do seu nome. Está escrito aqui, mas como é que pode? Como é que agora, no meio de tudo isso que eu estou vivendo, eu posso dizer que esse é o caminho mais seguro? Eu me sinto perdido, eu tenho a impressão de que está dando tudo errado, eu não sei mais a direção. Como é que eu posso dizer esse é o caminho mais seguro? Então eu tive a impressão de que o Senhor quis me explicar essa frase. E o que eu entendi da explicação dele foi mais ou menos assim: olha, meu filho, o caminho mais seguro não é o que você planejou. O caminho mais seguro não é o que você imaginou que ia acontecer. O caminho mais seguro é sempre e só o caminho que você faz de mãos dadas comigo. Enquanto você estiver de mãos dadas comigo, enquanto você acreditar que a sua vida está nas minhas mãos, enquanto você deixar que eu te conduza, esse vai ser o caminho mais seguro, mesmo que não tenha sido o que você planejou, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. O caminho mais seguro não é o que você queria, o caminho mais seguro é o que você faz junto comigo. Eu saí da capela e pensei: bom, Senhor, se é desse jeito, eu vou continuar. Eu vou dar as minhas mãos ao Senhor, e mesmo não entendendo nada, eu sei que eu posso confiar. Então, eu não vou dar o próximo passo porque eu entendo, eu vou dar o próximo passo porque eu confio. Irmãos, isso já tem um pouquinho de tempo, deve ter uns 20 anos. E olha, eu posso dizer para você, funciona. Quando a gente descobre que Jesus Cristo é o único que não vai embora, é o único que entende sempre. Quando a gente descobre que Jesus não espera que a gente tenha tudo sob controle, ou que a gente compreenda direitinho o que Ele está fazendo, mas quando a gente entende que Jesus só espera que a gente confie nele todo o tempo, o nosso coração descansa em Deus, mesmo quando a gente está atravessando o deserto. Irmãos, Jesus não veio a essa terra para nos fazer andar só pelos caminhos que a gente gostaria, ou ia ser uma beleza. Mas na minha Bíblia eu não encontro nenhuma página onde está escrito assim: e Jesus sempre vai fazer do jeitinho que você imaginava. Não encontrei nunca essa frase. Jesus veio a esse mundo para salvar os que estavam perdidos. Veja, nem sempre a gente se perde fora. Às vezes, a gente se perde aqui dentro. A gente se perde na tristeza, a gente se perde na depressão, a gente se perde na confusão, porque a gente de repente não sabe mais se está valendo a pena, a gente não sabe se está na hora de jogar tudo para cima. A gente pode se perder aqui. E quando isso acontece,
só existe uma pessoa capaz de nos ensinar o caminho de novo e capaz de nos ensinar o caminho seguro, é Jesus. Meu irmão querido, minha irmã, faça de Jesus o seu melhor amigo. Faça de Jesus aquele com quem você pode contar tudo, dizer tudo. E mesmo quando você não conseguir explicar muito bem o que está acontecendo, você pode dizer: Senhor, eu não tenho palavras, mas eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que você entende tudo o que está havendo aqui. Faça de Jesus aquele que nas horas de dificuldade pode mostrar para você o caminho melhor. Quando a gente está passando por aflição, a gente às vezes esquece dele. A gente procura uma pessoa, procura outra, a gente acha que tem que dar uma solução de qualquer jeito, mas não existem soluções de qualquer jeito. Só existe uma solução, a solução do jeito de Deus, a solução do jeito certo. E quando eu não sei mais como fazer, Jesus Cristo quer ser o meu conselheiro. E se eu buscar por Ele, e se eu pedir a ajuda dEle, e se eu desejar no meu coração entender o que Ele me diz, Ele vai encontrar uma maneira de me ensinar o caminho melhor. Ele veio para isso, para salvar quem estava perdido. Nós, às vezes, somos muito pessimistas, negativos. Não é o seu caso, mas eu conheço umas pessoas que, sempre acham que tudo já não tem mais jeito. E não adianta, e não vai dar certo, e essa pessoa é um caso perdido, ou então eu sou um caso perdido. Se você conhece alguém assim, ou melhor, se você é um pouquinho assim, vamos fazer um esforço para mudar isso. Para Jesus não há caso perdido, para Jesus não há pessoa que não possa mudar. Para Jesus a nossa vida não é uma montanha de fracassos, que já não se sabe mais o que fazer. Para Jesus, a nossa vida ainda tem muito jeito. Basta que a gente coloque tudo nas mãos dEle. Às vezes o que a gente tem para colocar nas mãos de Jesus é um monte de caquinhos. Quebrou tudo, mas pega todos os caquinhos e entrega para Ele. Às vezes o que a gente tem nas mãos da gente parece que não é o bastante. Senhor, tudo que eu faço não adianta, tudo que eu digo não é o bastante. Às vezes até entendem o contrário, mas Senhor, tudo que eu tenho nas minhas mãos, ainda que pareça tão pouco, eu hoje te entrego. Faz o que eu não posso fazer, me ensina o que eu não sei mais, porque eu só tenho a Ti, Jesus. Você é o meu Salvador. Para você eu não sou um caso perdido, para você a minha vida ainda tem muito jeito. Se você confiar, eu tenho certeza que Jesus vai mostrar o caminho seguro. Mesmo que você tivesse a impressão de que todos os caminhos já ficaram para trás, o caminho seguro é o que você faz de mãos dadas com Ele, não é o que a gente planejou. O caminho seguro é o deserto que a gente atravessa agarrado nas mãos de Jesus. Por esse caminho Ele nos leva até o fim, e com Ele a gente é capaz de superar qualquer coisa, a gente é capaz de vencer qualquer coisa. Eu tenho certeza que se hoje você olhar para trás, para a sua vida, você vai lembrar de um monte de situações nas quais você poderia dizer: se Jesus não estivesse lá comigo, eu tinha ficado lá atrás. Se Jesus não tivesse me dado a mão, eu tinha entregado os pontos, eu tinha afundado na tristeza, mas porque Ele estava lá, Ele me ensinou a recomeçar, e hoje você está aqui. Meu irmão querido, minha irmã, quando a gente olha para trás e pode dizer de verdade: se não fosse por Jesus, eu já teria desistido. Se a gente pode olhar para trás e dizer isso, é porque foi Ele que trouxe a gente até aqui. E se Jesus te trouxe até esse dia de hoje, eu tenho certeza que não vai ser hoje que Ele vai te deixar para trás. Não importa a circunstância que a gente esteja vivendo, daqui para frente Ele vai continuar nos conduzindo,
Ele vai continuar nos levando. Há uma palavra do profeta Isaías, que eu acho que você conhece, que diz mais ou menos assim: as crianças se cansam, os jovens tropeçam, caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Hoje o seu Salvador Jesus Cristo, que está aqui com você, hoje Ele quer te tomar pela mão. Se você já tropeçou e caiu, se você já cansou de lutar, hoje Ele quer te tomar pela mão e te fazer ir para frente sem se cansar. Eu não sei se você já fez algum exercício ou algum teste médico andando em cima de uma esteira. Talvez você já tenha feito isso, né? Botam a gente em cima de uma esteira para a gente correr e a gente fica lá em cima. Eu não sei se você reparou, se você já fez isso na esteira. Depois de meia hora correndo, você fica cansado. E sabe onde é que você chegou? No mesmo lugar que você estava quando começou, lugar nenhum. Há momentos na vida em que a gente tem a impressão de que está acontecendo isso, né? A gente se cansa e parece que não saiu do lugar. A gente fica fatigado, pensando em parar, mas parece que não deu um passo adiante, não avançou. Pois a Bíblia diz isso. Aqueles que não conhecem o Senhor se cansam e não saem do lugar, mas aqueles que confiam nele não se cansam, não desanimam e vão longe. Você vai muito mais longe quando você está nos braços do Senhor Jesus Cristo. Hoje é aí que Ele quer te colocar, nos braços dEle. Agora só tem um probleminha, para a gente fazer uma oração rapidinho. Um probleminha. Quando eu era criança, o meu pai, que agora já está no céu, o meu pai era grandão, e eu gostava de subir no colo do meu pai, porque eu notei uma coisa quando eu era criança, que no colo do meu pai, eu chegava muito mais longe nos lugares, muito mais rápido e não ficava cansado. Quando eu tentava usar minha perninha pequena de criança, eu corria e não ia muito longe e rápido me cansava. Então, de vez em quando eu queria economizar esforços e quando eu queria ir mais longe, não dava outra. Pai, pai! Aí ele me colocava no colo e ia. E eu sabia que eu não ia cansar e que ia chegar bem mais longe do que onde as minhas perninhas me levavam. Eu só descobri muito depois que tem um problema. Quando eu subia no colo do meu pai, ele me levava, mas eu tinha que confiar que ele ia me levar para o lugar certo. Quando eu subia no colo do meu pai, eu ia onde ele me levasse. Eu não escolhia o lugar, mas eu sabia que no colo dele eu ia chegar num bom lugar. Irmãos, quem sabe hoje a vida da gente está um pouquinho assim. A gente está cansado, se sentindo perdido, porque todos os planos que a gente fez não deram muito certo. O sonho que a gente teve para o casamento, para a família, não está sendo aquele sonho na hora da realidade. Quem sabe alguma coisa com a qual a gente não contou, um desemprego, uma doença, está fazendo a gente ter que rever tudo que a gente tinha planejado. Não era o caminho que a gente sonhava, mas pode ser o caminho mais seguro se você se agarrar nos braços de Jesus e deixar que Ele leve você. O segredo é um só: aprender a confiar. No colo de Jesus, eu sei que Ele vai me levar pelo lugar melhor. Eu sei que Ele vai me fazer viver tudo que Deus sonhou para a minha vida. Eu só preciso aprender a confiar. Esse é o segredo na vida de todo cristão. Quando a gente abraça Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, o próximo passo se chama confiança. E é esse o passo que o Senhor deseja da gente hoje. Você pode ficar de pé para a gente fazer uma breve oração? Acorda um pouquinho. Pronto. Queria convidar você
Se você puder agora de pé, esperto. Se você está em casa e puder agora também fechar os seus olhos um pouquinho, inclinar um pouco a sua cabeça. Eu não sei quais são as coisas que você está vivendo, mas eu tenho certeza que Jesus Cristo sabe. Há alguns irmãos aqui e há tantos, em tantos lugares, que ultimamente devem ter ouvido só notícias difíceis, ruins. Mas hoje o Senhor chamou você aqui para te dar uma boa notícia. Mesmo que você esteja atravessando um deserto, se você agarrar nas mãos de Jesus, se você se abraçar no colo dele, esse deserto vai terminar, vai chegar no fim. E você vai ver que os sonhos de Deus para a sua vida continuam de pé. Mesmo que os seus planos não tenham dado certo, os planos de Deus são muito melhores, são muito maiores. E Ele é capaz de fazer você viver tudo isso de um jeito que só a Deus é possível. Senhor Jesus, Salvador da minha vida, que me encontrou quando eu estava perdido. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sozinho. Obrigado porque esse deserto eu atravesso contigo. Obrigado porque o caminho mais seguro é o caminho que eu faço ao teu lado, porque contigo eu posso todas as coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Obrigado, Padre Antônio José, por essa mensagem tão linda. Jesus, nosso Salvador. A gente o acolhe com muito carinho aqui na Rede Século XXI. E depois do almoço você continuará aqui conosco. Uma salva de palmas, irmãos, ao Padre Antônio José.